E esse melzinho do amor, o que é? Como funciona? Esse melzinho, ele tem sido comercializado, assim, na internet, como sendo algo natural, só composto por ervas, tudo natural, e que ele tem propriedades afrodisíacas. Não são as ervas que são responsáveis pelo efeito afrodisíaco, e sim a substância sildenafil, mesmo que o Viagra. Recentemente teve um caso de morte de um jovem de 22 anos. Morreu de infarto? Morreu de infarto, sim, 22 anos. Tem esses produtinhos que vendem em sex shop. E aí, Paula, como é que você tá? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tudo já. Tô te ouvindo bem. Você tá me escutando? Tô, sim, perfeito. Sim. Maravilha. Dia dos Namorados chegando. A nossa live vai falar sobre o quê? Sobre amor. Amor. Então, não só amor, como a química do amor, como que ela acontece. Algumas drogas do amor, né, que estão perguntando também bastante sobre esse tal melzinho do amor, entre outras substâncias, e explicar como que funciona essa química no cérebro com ciência, com a perita a doutora Paula, que é perita farmacêutica. Né, Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar a live. Então, o prazer é todo meu. Vamos lá. Maravilha. Vou começar aqui com uma frase que eu acho muito legal, que é uma frase do Pedro Calabres, que ele fala que a paixão é um estado de demência temporária. Paula, como é que é isso? Explica isso na parte química, porque eu não sei o que seria uma demência, né? Explica aí pra gente. A paixão, né, que é esse início aí de todo namoro, a pessoa fala, eu estou apaixonada, né? Ela realmente tem alterações fisiológicas, alterações hormonais, né, de neurotransmissores, justamente porque a nossa natureza é aquela natureza voltada, somos animais, então o instinto é no sentido de procriação. Então, o instinto mais básico. Então, essa paixão, essa atração que sente pelo outro lhe parece mais bonito, por sua vez, nós também, né? Então, o parceiro, principalmente a mulher, ela modifica o seu organismo naturalmente no sentido de atrair o olhar do outro, de atrair o parceiro. Então, nesse período, a nossa circulação sanguínea fica mais rápida, os nossos lábios, né, do ponto de vista feminino, os nossos lábios ficam até mais rosados, mais inchados, né, que é para então é bom estar apaixonada, é tipo uma harmonização facial. É tipo uma harmonização facial que não dá errado. Né, os olhos, as pupilas ficam mais brilhantes, então tem uma série de hormônios e neurotransmissores envolvidos que é para tornar a mulher mais atraente ao homem, e a paixão, por sua vez, libera muita adrenalina. O que, por um período, é ok, mas por um período mais prolongado, não. Né? Então, assim, o período da paixão, até por cientistas, já foi colocado que é cerca de 8 meses, no máximo 1 ano. Depois disso, a tendência ou é acabar, ou se houve algo produtivo nesse período de 1 ano, se foi conseguido estabelecer algum laço afetivo, aí isso se transforma em amor. Até tem um termo chamado amor companheiro, né? Companion love, que é esse amor que depois da paixão, a gente pode ter esse amor que é esse companheirismo dos casais, né? Exatamente. Tanto que, né, para quem for possível esperar, quem estiver no começo de relacionamento, não é indicado que as pessoas já pensem, né, em estabelecer alguma relação mais duradoura, um casamento, por exemplo, porque a paixão ela é movida, né, por esses hormônios, neurotransmissores, e depois isso diminui, porque o nosso organismo não aguentaria ficar aí durante a vida inteira em paixão, né? Gente, então, já ouvi essa live para aquela tua amiga que tá apaixonada, aquele teu amigo que tá apaixonado, que tá pensando em pedir a namorada em namoro agora dia 12, pensa bem, olha só o que a doutora Paula tá falando, viu?
é também essa questão hormonal, toda a química do organismo que nos leva a tomar essas atitudes. E esse estado de demência nos faz ter algumas atitudes que talvez a gente não teria em sã consciência, né, Paula? Sim, não teria. É como se você estivesse de fato entorpecido. Muita serotonina liberada, muita dopamina, e são neurotransmissores que tudo te deixam muito satisfeitos, ocitocina também. Então você fica maravilhado com tudo, o parceiro fala sim, então é sim, se ele fala não, tudo bem. Então realmente é um torpor, é um entorpecimento que é passageiro, ainda bem, né? É passageiro. Ainda e aí depois vem aquela sensação, nossa, não era príncipe, era sapo. Era sapo mesmo. Mas assim, não é que durante essa fase, é uma fase que é necessária, pensando no nosso instinto mais básico, que é a procriação, que é a perpetuação da espécie, né? Então, tem toda essa questão fisiológica, né? Que a gente tem uma relação duradoura, diferente dos animais, que é o ato em si. Mas nós temos aí uma tendência a relações duradouras, a buscar por um casamento, mas o ser humano é extremamente complexo. E só que os hormônios, toda essa fase, né, de paixão, é para estabelecer vínculos no sentido de perpetuação da espécie. Então é algo momentâneo, né? Então, para fazer o filhotinho e acabou. Sim. Aí não aguenta toalha na cama, que nem o professor Benedito colocou. Não aguenta toalha na cama, sapato no meio da sala, aí já começam as brigas, né? Não tem jeito, né? Então bem essa questão fisiológica, uma pegada bastante fisiológica, Jaque. E por falar em fisiológica, eu vou entrar em um dos temas da live, porque eu fiz todo o roteirinho já com a Paula. E a gente estava falando sobre feromônio, até teve uma pergunta aqui do Dr. Benedito, do professor Benedito, sobre feromônio. E eu ganhei um perfume de feromônio. Tô até com ele aqui, para se precisar ler quais são os componentes, pra gente ver se realmente tem bacana. Não sei se tem. Isso funciona? Como é que é, Paulo? Esse negócio de perfume de feromônio. E agora o pessoal deve estar usando, né? Querendo um namorado, uma namorada. O pessoal sim, aí dia 12. Como artimanha. Dia 12, exatamente, dia 12 está aí. Então, já que não tem nenhum estudo científico que comprove. Tem sim uma busca, as pessoas são muito imediatistas, né? Elas querem se apaixonar, chega essa época de Dia dos Namorados, quem tá solteiro fica desesperado, liga aí pros contatinhos, nem que seja para fazer alguma coisa no dia, né? Então as pessoas tem uma ansiedade muito grande, tem uma carência afetiva muito grande. Então, assim, e aí acabam se utilizando de recursos. Aí é o dia que as simpatias, né? No dia 12 aparecem, quem gosta de simpatia. Meu Deus. Aí vem perfume, vem uma série de coisas, para eu ficar mais atraente, para conseguir um namorado, para conseguir uma namorada, mas cientificamente não tem nada que comprove. Né? Tem lang-lang, tem canela, tem várias substâncias que são estimulantes, tá? E aí, então, um ponto é esse, são estimulantes, e aí tem outras que imitam esses sensores, né, que são os feromônios de animais, mas isso é para o animal isso realmente funciona, né? Porque é para atrair para quê? Para o acasalamento. O ser humano é muito complexo. Né? É mais complexo que isso. Foi identificado em fetos, né? Uma estrutura atrás do nosso nariz, mas não se sabe se essa estrutura continua na vida adulta ou não, que seria mais sensível a esses odores que o outro exala, né? Então, mas não tem nada comprovado. Então é muito mais uma questão sugestiva. Você passa um perfume, seja ele qual for, com feromônio ou não, você se sente mais bonito, mais confiante. Então isso tudo, né, te deixa mais apto a de repente sair em busca de uma conquista. Tá? Mas é muito mais uma questão sugestiva do que ciência de fato.
Eu não sei quanto ao humano, mas eu passei o perfume, né? Eu ganhei hoje, já peguei, já tô usando. Aí eu usei, o meu gato veio e deu uma lambidinha no meu braço, onde eu tinha passado o perfume. Aí eu pensei, não, será que tem alguma coisa a ver, né? Porque pode ser pro animal, esse feromônio, ele veio e deu uma lambidinha. Gato, principalmente o gato, ele é muito sensível a odores. Tenta passar alguma coisa, por exemplo, com menta, com cânfora, eles vão assim morder você, porque é bastante irritativo para eles. Então o cachorro nem tanto, mas o gato, ele é muito sensível a esses odores. Então, assim, pode ser que ele tenha sentido o cheiro, né, e se atraído de alguma forma, ou aquilo foi um odor que para ele, que tem muita sensibilidade, seria o mesmo efeito aí de uma cânfora, por exemplo, que não é estimulante, não é afrodisíaco, nada disso, né? Então, pode ser, mas fato não tem nenhum artigo científico. Tem artigos falando, né, que as pessoas procuram, que tem fórmulas aí de perfumes, mas nada que comprove. Então, é muito mais uma questão sugestiva, é muito mais você ver do que você está afim nessa noite, quem é o parceiro ideal para você, né? Se o menino é atraído pela menina, o menino é atraído pelo menino, enfim, né? As várias possíveis combinações que são todas de amor. Então, vai muito mais disso do que você usar alguma substância química e que às vezes vai te dar uma alergia tremenda, que você vai parar no pronto-socorro, né? Ou seja, num lugar totalmente diferente daquele que você pensou, porque você usou alguma coisa que não caiu bem aí no teu organismo. Frustrado. E agora, aproveitando, vamos falar da polêmica do melzinho do amor. Eu não conheço, na minha época não existia isso, ou existia, Paulo, e mudou de nome, não sei, porque melzinho do amor eu nunca ouvi falar disso, estou ouvindo agora, até foi você que me contou, eu vi no seu Instagram. E esse melzinho do amor, o que é? Como funciona? É droga isso ou é uma coisa lícita? Então, não tinha melzinho do amor, né? Não tinha nada disso, é coisa recente. Esse melzinho, ele tem sido comercializado assim na internet, nada em farmácia, drogaria, nada disso. Como sendo algo natural, só composto por ervas, tudo natural, e que ele tem propriedades afrodisíacas. Quem experimenta, tanto homem quanto mulher, né, fala que realmente fica muito estimulado, fica apto sexualmente. O homem fala que fica em ereção aí por horas, dias, a mulher um pouco menos, ela se sente mais sensível. E aí, então, a pedido, né, do programa da Rede Record, foi solicitado que eu fizesse análise nesse mel, para entender se realmente é algo que as pessoas poderiam usar, porque quem usa, Jaque, usa, assim, vários sachês. Ele é vendido na forma de sachêzinho, de 5 gramas mais ou menos. Tem a caixa, né? Tem a caixa, e é caro. Eu tô vendo aqui, R$600, né? Sim, são todos importados. Todos importados, e assim, é caro, como você está vendo aí, vende em caixa, e aí eles usam vários durante a noite, tá? Durante a noite, durante o dia. E aí, então, realmente pode usar, não pode usar, é natural, tem lá as ervinhas que estão descritas no rótulo, como é que é isso? Eu fiz análise. E aí, não para minha surpresa, porque eu já sempre nas minhas análises tem sempre alguma coisa que não está descrita no rótulo e que é o responsável pelos efeitos que a pessoa sente. Nesse caso, Jaque, não são as ervas que são responsáveis pelo efeito afrodisíaco, e sim a substância sildenafil, citrato de sildenafil, que é aquele produto comercial, ele é um medicamento, né? Depois você me passa esse nome, por favor, porque quando eu for colocar na live, eu não vou saber escrever isso, nem minha editora, coitada. Passo. Ele é um medicamento, sildenafil. É o mesmo que, a gente pode falar, acho que aqui na live rapidinho, é o mesmo que o Viagra, né? Ah, sim, até o professor Benedito colocou aqui também, Viagra. Ele sabia já o nome do composto, eu mesmo não sabia, Paula.
E aí, e assim, ele não tá no rótulo, ele não é vendido como Viagra. Sildenafil, é o tal do Viagra. Sildenafil, exatamente. Então, já. Felícia em Alimentos, a gente vai falar desse tal de tesão de vaca mais pra frente, inclusive. Olha, não, os nomes são terríveis, né? Os nomes são os piores possíveis. Deixa eu só ajeitar aqui. Então... E eu morro de medo dessas coisas, Paula. Eu vejo, assim, porque as pessoas não têm noção do que elas enfiam, assim, do que elas colocam dentro delas, né? Então, esse melzinho do amor aí tem o tal do Viagra, que é um remédio, é um fármaco, né? É um fármaco. Poderia estar? Não, de forma alguma não poderia estar. O que acontece? A maioria, todas essas fraudes, né, ocorrem... utiliza-se uma substância que o fabricante sabe que vai gerar um resultado, tá? Só que ele vende com o apelo de ser algo natural. Então isso é bastante comum. Quando eu comecei a fazer análise, eu já esperava encontrar alguma coisa, mas eu não sabia, eu sabia pelos sintomas que as pessoas falavam, né, que apresentavam, eu já supunho que seria. E aí eu só constatei lá na análise, né? Então é bastante comum, ele não é um produto registrado pela Anvisa, então ele é ilegal, não é registrado pela Anvisa. Agora tem 2 resoluções da Anvisa proibindo a comercialização, fabricação, enfim, desses produtos de algumas marcas do mel, as marcas que eu analisei. Então já temos resolução ontem da Anvisa, tá? Proibindo mel. Então, agora, quem usar, vender, fabricar, está cometendo ilícito e aí vai ter problemas criminais, tá? Então, não pode mais... Na internet já tem um monte de gente vendendo. Então, tem um monte de gente vendendo, tá? Tem um monte de gente vendendo. Então, isso não pode... E qual é o efeito desse sildenafil? O efeito do sildenafil é gerar a ereção, né, no homem e deixar a mulher um pouco mais sensível. Só que, de novo, Jaque, a ereção só vai acontecer se antes tiver um estímulo sexual. Então, assim, por exemplo, eu tenho análise para ser feita, já fiz e tem análises aí para ser feita desses medicamentos que são estimulantes sexuais para disfunção erétil e que às vezes a pessoa não tem o efeito desejado e ela acha que o medicamento está com problema. Se ela não tiver o estímulo adequado, o estímulo sexual, ou seja, se ela realmente não estiver ali, né, a fim de ter a relação sexual, não adianta, porque o medicamento não vai fazer milagre. Se a pessoa tomar Viagra e não tiver vontade ali de pegar a pessoa, não rola? Não rola. Nada. Não acontece nada. Agora vai ter um aumento da circulação. Vai ter um aumento da circulação, por quê? Porque o sildenafil, ele é um medicamento, e inicialmente ele era utilizado para quem tem hipertensão pulmonar, tá? Pressão alta pulmonar. O que ele faz? Ele, então, vasodilata, aumenta o calibre dos vasos para diminuir a pressão. Só que o efeito colateral dele foi que ele, ao passo que ele aumentava o calibre dos vasos, aumentando a circulação sanguínea, ou seja, fazendo a circulação circular sem problemas, consequentemente a pressão arterial diminuía, os corpos cavernosos do pênis, né, se enchiam de sangue e aí vinha a ereção. Então a indústria farmacêutica percebeu que ele não era tão interessante para hipertensão pulmonar. E muito mais interessante. Foi um erro, né? Foi um erro. Foi o efeito colateral dele. Então o efeito colateral dele chamou mais atenção, seria mais lucrativo do que a terapêutica dele, né? Então assim, se não tem o estímulo sexual, ele não vai fazer o efeito, tá? E aí o que a pessoa vai ter? Ela vai ter dores de cabeça, náuseas, pode inclusive entrar em coma, porque tem algo no seu organismo que é medicamentoso, que está tentando corrigir um problema que não existe, né?
E a pessoa ainda fica ali na tentativa de ter ereção, de não ter o ato totalmente perdido. Ela vai usar bebida alcoólica, ela vai misturar com energético. Então isso é uma bomba, né? Essa junção aí, essa mistura é uma bomba. E aí pode ter um infarto, uma parada cardiorrespiratória, porque está com uso de medicamento, ainda associado ao álcool, associado a uma cafeína dessas bebidas energéticas, né? E também ali extremamente ofegante, porque está tentando que o ato sexual aconteça, né? E às vezes realmente até acontece, outras vezes não, né? Então essas tentativas aí de ter a noite perfeita acabam saindo frustradas. E levando em consideração que esses jovens usam vários desses sachês e não tinham nem ideia do que continha ali, que para eles era só um ginseng, uma catuaba, só coisas naturais. E não são. Eu pensei que fosse, porque pelo nome, né, parece algo bem inofensivo. Então, melzinho, você imagina que é uma substância doce, lógico, que com esses fitoterápicos. E esses fitoterápicos, mas eles funcionam mesmo, os fitoterápicos? Você que é da farmácia, fitoterápico funciona ou realmente a gente precisa de um fármaco mesmo? O fitoterápico ele funciona, tá? Tanto que a gente tem até vários problemas de intoxicação por uso de ervas que são os fitoterápicos, né? Porque as pessoas acham que não tem problema, que é natural e que, pode usar quantas vezes quiser. Mas uma pergunta que eu sempre faço é o seguinte: passa o dia inteiro tomando chá de camomila, né? Se no final, para você ver, se no final do dia você não vai ter uma tremenda diarreia, né? Ou um relaxamento intenso aí do seu organismo. É só uma camomila, um chazinho de camomila, tá? Então, Jaque, sim, eles funcionam, mas não a ponto de deixar a pessoa com uma ereção que é a mesma do sildenafil. Não. É uma combinação que deixa o organismo mais estimulado, só que aí, qual é o risco disso? A pessoa acha que vai usar um composto aí afrodisíaco que vai ter ereção na hora, que essa ereção vai ser duradoura, né? Que ela vai conseguir ter várias relações sem que o pênis, com o pênis ainda ereto, né? E aí ela se frustra, porque ela vê que não é bem assim, então ela toma várias cápsulas. Ou seja, ela coloca uma dose altíssima no organismo, e como são substâncias estimulantes, o coração e os pulmões estão trabalhando intensamente. E aí volta aquele risco de ter uma parada cardiorrespiratória por hiperexcitabilidade, estabilidade do organismo, né, como um todo, hiperestímulo. Mesmo falando de um fitoterápico. Então, gente, dia dos namorados, nada de tomar melzinho do amor, hein? Vocês tomem cuidado, vocês estão no juízo. E sem contar que pode ter comorbidade, né? As pessoas podem ter problema cardíaco, muitos jovens acabam associando com drogas de abuso, então são bombas relógio mesmo, né? Recentemente teve um caso de morte de um jovem de 22 anos que ele usou sildenafil, associou com bebida alcoólica e outras drogas e morreu. Morreu de infarto? Foi infarto? Morreu de infarto, sim, 22 anos. Então, o melhor é não fazer. Se você vê que não está tão afim de ter o ato sexual, não está tão estimulado, qual o problema? Por que precisa, né, tá sempre ali à disposição? Não tem que ter essa cobrança, né? Então, e aí os órgãos também padecem, né? O fígado é o principal órgão que acaba sofrendo com isso. O fígado é um dos principais órgãos do nosso organismo, porque é ele que biotransforma tudo. Então, realmente, é um grande problema, Jaque. E aí, o melzinho do amor, como as notícias estão dizendo, ele não é tão inofensivo assim quanto parece. Muito bacana. Você fez a análise química dele? Você fez um laboratório? Como é que foi? Eu fiz análise laboratorial, eu fiz análise pesquisando os componentes, pesquisando se tinha alguma alteração, fiz análise por espectrometria de massas, né? E
o pico lá no aparelho foi, foi lindo, nítido, inequívoco para a presença de sildenafil em dosagem pelo menos o dobro, né, pelo menos 100 miligramas, que é o dobro da dosagem comercial, que é de 50 miligramas. Caramba, então é mais potente que o Viagra. Mais potente, sim, e mais perigoso também. Nossa, aí o pessoal vendendo. E esse melzinho do amor vem de onde? Vem do exterior, né? Porque eu acho que não é produzido aqui? Vem, não. Parte é tem o melzinho árabe e tem o melzinho da Malásia. Né? Então são os dois locais aí que estão que estão produzindo e chegando aqui no Brasil ilicitamente. E agora tem lugares. Pode continuar. Não, e agora de fato é um problema, é crime, porque se tem a resolução da Anvisa, esses produtos não são registrados aqui, ele deveria ser registrado como medicamento, né? E não é registrado dessa forma, porque o medicamento ele está ali como fraude, né, para enganar realmente o consumidor. Então, agora nós temos legislação regulando o melzinho do amor. Entendi. E o fato desses produtos serem produzidos em países como países árabes, Malásia, é em razão da falta de legislação, de fiscalização desses locais? Ou com certeza, é porque surgiu lá? Com certeza. Porque a gente não vê muito, assim, por exemplo, em outros países, né? A gente vê muito China, outros países, né, que são menos desenvolvidos, tendo esse tipo de problema, né, que exportam substâncias e aí, quando chega, você tem essa questão da regularização, né? Sim, há muito tempo atrás, foi em 2009, a Malásia teve essa tentativa, ela estava vendendo café como se fosse afrodisíaco, tá? E aí vendia com o apelo de que você teria aí realmente o efeito afrodisíaco, o desempenho esperado apenas com café, com algo natural. E aí verificou-se... café envenenado. Não, era café com sildenafil. Era o próprio sildenafil. Então eles misturaram, né? Então você percebe que o modus operandi de lá, né, desse país, é misturar a um alimento um medicamento que vai dar aquele efeito que é o efeito esperado, que é o efeito pelo qual ele é produzido e vendido, só que coloca-se apenas como substâncias naturais. Então, no caso, o café é um alimento, o mel é um alimento com algumas ervas, né, e que parecendo que é tudo natural, mas não é, tem ali um componente bem perigoso, né, de risco. E tem esses produtinhos, né, agora que a gente está falando de amor, esses produtinhos que vendem em sex shop. E esses produtos são naturais? Porque a gente vê a bula, a gente vê guaraná, gengibre, taurina, pimenta, açaí, cravo. Você pensa assim, é um energético, né? E pode ter risco esse tipo de produto? Como que é? Então, dependendo do que for, sempre que tem aí... Meu namorado tá rindo aqui. Tá vendo? Eu não rindo aqui. Que você tá mostrando isso na live? Ele tá se escondendo de vergonha. Dependendo, então, já que sempre esses produtinhos de sex shop, eles são um problema, porque a pessoa compra, né, já com a expectativa. E aí, assim... Se você for fazer uma análise, né? Se eu for fazer uma análise, eu tenho certeza que eu vou encontrar ali alguma substância que não pode, né? Eu já fiz análise em produto emagrecedor, né? E que tinha ali, inclusive, droga de abuso, que tinha estimulante, tinha cocaína. Sério? Sim. Deixa eu ver se é o que eu tenho. Amor, pega lá o meu remédio. Érico.
Agora, pega lá. Aqui na cozinha. É um douradinho, gold. Que realmente, eu tomei um que, olha, Paula, era um efeito que eu nunca tive. E assim, tá lá, né? Fitoterápico. Garcinha, esse mesmo. E assim, você vê o remédio, você fala assim, até foi uma amiga minha que me passou, ainda tenho aqui bastante, eu não consegui tomar tudo, porque ele tira muito a fome, né? Então é um produto que me tirava a fome, me deixava ligadérrimo o dia inteiro. E uma amiga minha falou, nossa, eu passo horas sem comer com esse remédio. E assim, quando a gente olha, a gente vê assim, Garcinia camboja, né? E eu vi que outros produtos, até acho que eu comprei um genérico e não senti toda essa potência. E realmente, eu acho que esse negócio é envenenado. Quer mandar uma cápsula para mim? Analisa para você. Vou mandar. Manda. Maravilha, vou mandar. Porque realmente eu acho que vamos tirar a dúvida. Anfetamina, deve ter alguma coisa pesada nisso. Porque eu sei que só ele. Esse daí eu já senti assim a diferença. Minha amiga falou, já usei de outros, não tem a mesma eficácia. E a eficácia é deixar você totalmente sem fome e bem ligada. Então, assim, você toma e fica o dia inteiro ligada, sem fome. É aquela coisa, né? Maravilhoso. Aí quando acaba o efeito, você tá só o pó. Sim. Porque, veja, a Garcinia, por mais que ela tenha essa propriedade mesmo, né, de ser um inibidor do apetite, mas é um produto natural. O produto natural, ele tem as suas limitações em relação ao produto sintético. Como eu falei, tem riscos de intoxicação? Com certeza. Mas, assim, em relação ao sintético, aquele produzido 100% no laboratório, o produto natural, sim, ele tem uma limitação, tá? Então, só que se você tiver que escolher entre uma sibutramina, por exemplo, que é sintético, e uma Garcinia, o que você vai escolher se você quer uma pegada mais natural? A Garcinia, óbvio. A sibutramina, as pessoas vão até falar, nossa, olha, usei uma vez, fiquei com a boca muito seca, fiquei acelerada, eu não gostei. A Garcinia, se ela me der o mesmo efeito, eu vou preferir, né? Então, por quê? Porque você acha que é natural. Né? E aí vai ter lá uma quantidade, ou vai ter um anfetamínico, ou vai ter um diurético, que é para acelerar o processo de emagrecimento. É bastante comum ter diurético. Né? Aqui assim você até vê que a embalagem é uma plantinha, uma frutinha, é justamente para te mostrar, olha, isso aqui é natural, você está comendo plantas. Sim. Só que eu acho que deve ter alguma coisa, porque eu parei até de usar, né? Tô até com um monte de cápsula aqui, nem sei se já venceu. O que você sente? Você urina em mais quantidade? Sente mais enjoado? O que você sente? Muita sede. Só que assim, só água. Eu tomo água, né? E assim, o dia inteiro eu passo sem comer, sem nada de fome. Então, assim, pouquíssima fome, quase nada. E muita água, nada de fome e ligada. Assim, eu não sinto sono. Tira totalmente o sono. Então, assim, às vezes eu tomava pra estudar à noite. Então, eu tomava pra estudar à noite, tomava isso em energético. Então, eu ia tomando essas... E assim, pra mim, na minha ingenuidade, eu sempre achei que fosse algo natural. Eu só descobri que pode ter algum produto depois da nossa live. Porque antes, eu nem imaginava, Paula. Pra mim, era uma coisa totalmente ingênua. Assim, não imaginava. Até o pessoal assista a primeira live que a Paula fala tudo. E realmente, assim, a gente não imagina. A gente ingere coisas que a gente nem sabe que a gente tá ingerindo. Não, a maioria tem fraude, a maioria tem alteração, que é para ter esse apelo. E vai ter alteração principalmente naqueles que são naturais, né? Sim. A Isa colocou aqui, noz da Índia também é complicado. O que é noz da Índia? Nem eu sei. É um estimulante? É natural. Noz da Índia, que é estimulante. Então, mas pode ter algum veneno, assim, veneninho que eu digo é alguma coisa assim, substância que não esteja no rótulo. Não, ela é um fitoterápico, né? O que pode acontecer, de repente, o produto que está, essa noz da Índia, né, assim como a tua Garcinia, pode ter alguma substância que a gente pensa, nossa, essa noz da Índia é terrível, mas na verdade tem lá, né,
algum estimulante sintético, né? Veja, repetindo, o fitoterápico, ele oferece riscos, ele tem efeito terapêutico e oferece riscos, tá? É química do mesmo jeito, diferente de uma química sintética. Tem algumas propriedades, por exemplo, tem lá a buchinha do norte, que não pode ser usada de jeito nenhum para mulheres que estejam grávidas, porque estimula a contração uterina, tá? Então, não é porque é um fitoterápico que ele não vai fazer efeito, ele vai fazer efeito. Mas comparado a um sintético, ele não tem as mesmas propriedades, né? Entendi. E aí, o fabricante, na tentativa de vender mais com o apelo de ser algo natural, um fabricante que não é sério, né? Você não pega isso em grandes laboratórios. Normalmente isso é importado, normalmente isso é importado com uma procedência duvidosa, são todos... De países com baixa fiscalização, né, Paulo? Sim. Lugares que têm baixa fiscalização. Sim. Né? Então, são esses que a gente tem que prestar atenção. Então, esse negócio, olha, minha amiga toma um produto que ela comprou na internet, esquece. A não ser que seja da internet, que é vendido aí por uma drogarias conhecidas, né? Fora isso, fujam porque é enrascada na certa. Cheio de coliforme. Esse daqui pode tomar ou não pode? Que eu ganhei isso daqui, não, eu nunca tomei, tá lacrado. Repete, nunca tomei. O que é esse? O que tem aqui? Supostamente tem aqui, né? Guaraná, Paulinha Cupana, taurina, aí tem aqui 15 ml, né? Gengibre, pimenta, açaí, cravo, canela, ácido cítrico, sorbato de potássio e aroma. Parece uma coisa inofensiva, assim. E é de sex shop mesmo. Ganhei. Análise para você. Tá, não, a Garcinia eu vou querer, vou te mandar, porque realmente eu acho que esse negócio tem alguma coisa fora da curva, porque eu e minha amiga, a gente tomava, né, assim, eu tomei já um inteiro desse daqui, aí depois agora eu parei pra ficar numa vida mais saudável, eu achei que isso daí tava mexendo muito com o meu organismo, e também, uma outra coisa, Paula, eu ficava um pouco irritada, assim, tinha um fator, assim, psicológico mesmo, que por isso que eu parei, acho que foi por isso, assim, eu comecei a ficar depressiva, assim, fiquei um pouco mal, e aí eu falei, eu acho que esse negócio não tem só planta não, esse negócio aí não é tão inofensivo assim quanto eu penso. Vamos ver, provavelmente tem alguma coisa a mais aí que não tá na descrição, porque tá no... Exatamente. Pode ter, eu acho que pode, há fortes indícios. Então, porque ainda que você tivesse uma sensibilidade aí pela Garcinia, mas você não teria todos esses sintomas, você teria outras coisas, e não tudo isso, né? Então, esses sintomas também não correspondem ao que uma pessoa sente quando usa Garcinia. Não corresponde. E, por exemplo, num caso desse, um remédio desse que tenha substâncias ilegais, que sejam ilegais. Vamos supor que tomei esse negócio e tem uma substância como metanfetamina ou anfetamina, né, que eu acho que são drogas ilícitas. Vamos supor que eu prestasse um concurso e fosse detectado uma substância dessa no meu cabelo, ou então, não sei como é que é o exame para concurso. Mas se fosse detectada uma substância dessa, daria para fazer um exame, Paula? Vamos supor que eu reprovei por causa de uma substância. Eu poderia pegar com você e fazer um exame do que eu estou tomando para descobrir de onde que vem? Será que daria para fazer isso? Sim. A esse ponto você já teria perdido, né, o seu concurso público, com certeza, né? Mas depois fica difícil de provar, né? Da onde que veio? Se veio da droga ou se veio... Mas aí você teria que realmente ingressar com uma ação judicial. Eu tenho muitos casos assim com atletas que acabam usando alguma substância que é permitida, né? Porque tem toda uma lista, que é a lista proibitiva da WADA, que é a Agência Internacional Antidoping, que está lá taxativo, expresso, o que pode usar dentro da competição, fora da competição. Nem Dorflex, né? Pode. Não entendi.
Nem Dorflex pode, né? Não pode. Então, assim, esses antigripais, não pode nada. Então, uma lista taxativa, proibitiva, falando quais são as substâncias que não podem ser usadas nem durante a competição, nem fora da competição. E aí, o que acontece? Né, ou antes do treino, ou antes da competição, ou depois, um jogador, um atleta, ele é convidado, né, entre aspas, assim, ele vai doar a urina para fazer análise, e aí alguns acabam sendo enquadrados em doping. E eu falo, mas como? Como assim? Né? E aí, então, eles vêm até mim e falam, como assim? Eu não uso nada, ou eu usei isso, o médico que liberou que eu poderia usar, e, no entanto, né, fui enquadrado em doping com tal substância. Aí a gente realmente faz toda uma análise, se tem amostra, eu faço análise da amostra. Às vezes é um caso em que a pessoa se alimentou, ou então usou algum medicamento, e depois que ele passa pelo fígado, gera uma nova substância. Então, aí eu também consigo verificar, e essa substância é uma substância proibida, né? Tá lá na lista. Então, sim, é possível. Caso de concurso público também. E assim, no caso do atleta, ele já está fora da competição, né? Ele já está suspenso. Até o concursado também, né? Mesmo. Até o concursado. Como é que vai provar, né? Da onde que veio essa substância? Sim. Mas é possível, porque nesses casos de doping, por exemplo, todos ficam ali respondendo a um processo judicial no Tribunal de Justiça Desportiva, então é um tribunal específico. E no caso de um concurso público, aconteceria o mesmo. Seria com uma ação judicial que a pessoa que pleiteia ali, né, uma carreira de concurso público, ela tem a possibilidade, né? Então, nesse caso, qual substância? Substância X, sei lá, uma anfetamina. Então, tá bom. Aí eu vou fazer uma série de perguntas. Estava usando medicamento, não estava... Usou mesmo alguma substância ilícita? Porque usou substância ilícita, não tem o que fazer, né? Tem que fazer paciência, um abraço, pensasse nisso, né? Antes de cometer aí o ilícito, porque o exame toxicológico, ele é sensível, ele capta tudo, né? E algumas substâncias são captadas por meses, principalmente no cabelo, tá? Mas sim, já que é sempre possível, é um trabalho muito legal, porque é um trabalho profundo, né, que a gente faz análise, usa equipamento, e até agora, assim, eu tive bastante sucesso nas análises, mostrando mesmo que o atleta, né, em questão, ele não tinha nenhum, não usou, não teve dolo usando nenhuma substância que ele soubesse que era proibida, e mesmo assim quis usar, não. Todas as vezes, realmente, ou foi pela biotransformação, ou seja, o fígado gerou a substância, né, porque tem lá a sua estrutura, é muito semelhante com a estrutura química daquela substância que é proibida, e o fígado tem a possibilidade de fazer isso através das reações, ou então tinha aí alguma fraude no composto que ele estava usando. E a mesma coisa para concurso público. Entendi. Até o Benedito complementou aqui, direito do medicamento, existem diversas teses defensivas nesse caso. É bem interessante, né? E nesses casos é interessante atuar advogado e perito, porque quem vai provar isso vai ser o perito, né, Paula? Quem vai ter que provar como que comporta essas substâncias, porque se chegar, trazer isso para o juiz, essa informação super técnica, ele precisa ter ali um perito para auxiliar. Sim. E é o que vai dar credibilidade no trabalho diligente do advogado, né? Sim. Então, tem vários advogados aí que são parceiros mesmo, né? Que têm os seus clientes e que eles veem a necessidade, são bons, excelentes advogados que veem a necessidade de ter uma perícia, né? Que sabem que é algo técnico, que nem na sua área, né? A perícia grafotécnica. O advogado não tem condições de verificar se aquela letra foi realmente, aquela assinatura foi realmente daquela pessoa, né? Sim, tem muito problema, assim, de você olhar e achar uma coisa e não ser, por exemplo, um disfarce pode facilmente enganar. Então, até acho que isso na parte dos fármacos também.
Porque eu mesmo já fui enganada por remédios. Eu não imaginava que tinha tanto problema assim com medicamentos como pudesse ter. Por exemplo, meu pai tomava um negócio chamado ginseng, era um saquinho assim, né? E poderia ter alguma outra coisa aí que fosse... Poderia, provavelmente. Olha, há anos, assim, eu sou bastante descrente em vários produtos, sabe? Porque é claro que a gente já tem que ter aquele olhar, não precisa ser perito para você ter aquele olhar clínico, assim, né? Esses produtos que são vendidos pela internet, a internet falou muito isso. Porque antes você precisava comprar na drogaria ou manipular numa farmácia de manipulação. Hoje você tem tudo sendo entregue em casa. Até aqueles que precisam de receita médica, até drogas você tem sendo entregues na sua casa, né? Então, assim, ao mesmo passo que tem uma droga ilícita sendo entregue na sua casa, na porta da tua casa, você tem que imaginar que, com certeza, tem pessoas que vivem só de fraude, vivem só de enganar o cliente, né, o consumidor. Né? Então, esses pequenos laboratórios precisam vender muito e gastar pouco. Não tem, e também não tem controle de qualidade. Então, eles realmente utilizam aí de substâncias que vão gerar o efeito que a pessoa que está comprando aquela substância quer, né? Só que ele vai dizer que e as pessoas vão dizer que aquele produto é muito bom, porque realmente ela emagreceu, porque realmente ela foi... Exatamente. E deu resultado. Deu resultado, né? E mal sabe que está expondo, colocando a sua vida em risco, a sua saúde em risco. Não tem nem ideia. Você pensa fitoterápico é algo tranquilo, leve, mas não é bem assim, né? Tem muitos fitoterápicos aí que podem ter um veneninho aí no meio. E como que a gente pode comprar coisas mais seguras, Paula? Por exemplo, laboratórios confiáveis. Eu penso, né? Estou falando da minha experiência. Eu penso assim, para a gente ter uma certa confiabilidade, por exemplo, comprei um remédio de um laboratório sério, por exemplo, Eurofarma, Medley. Comprei um remédio de um laboratório bom, então realmente aquele produto deve ser fiel ao que a bula está falando, ao que está descrito. Agora, de um laboratório, por exemplo, de outro país, aí de um país que não tem a fiscalização, é arriscado. Tem alguma dica, assim, para que as pessoas tomem cuidado? Deu uma travadinha. Sim, é bastante arriscado. E como que a gente fica mais segura? Com aqueles produtos que todos eles vendidos aqui no Brasil, eles precisam ter os registros. Então tem que ter registro da Anvisa, se for um alimento tem que ter um registro do Ministério da Agricultura, tem que ter os registros. Um produto isento de registro, que você vê lá na caixinha, na embalagem do medicamento, que não tem registro nenhum, corre, porque a chance de ter alguma fraude ali é muito alta, é muito grande. Registro seria esse RDC? RDC? O registro seria o da Anvisa? É o da Anvisa, tem que ter registro da Anvisa. Aqui tá RDC 27 Anvisa. Esse aqui pelo menos tem o registro da Anvisa. Então esse é registrado pela Anvisa, confiável. Esse é um medicamento confiável. Sim, é um medicamento confiável. Já esse daqui já não tem registro nenhum. Não tem nem nada. Eu não usaria, Jaque, de verdade. Vai saber o que tem aí dentro. Vai saber. Eu sempre fiquei com medo de usar e dar algum efeito, né? Então eu deixei, só que daí ficou aqui guardado. Quando eu marquei essa live, eu falei, poxa, eu vou conversar sobre isso. Paula, adorei a live. Tem alguma dica para dar para os seguidores? Os seguidores? Então, fiquem atentos, não se deixem enganar por essas substâncias. A gente está falando aqui de drogas do amor. Não vai ter nada efeito se você realmente não estiver ali envolvido com o teu parceiro, se não tiver aquela química natural, né? Então, aí você vai falar, poxa, não é legal, né? A pessoa... Sim, aí você vai realmente
saber se é ou se não é a pessoa, porque você não está induzido por nenhuma substância. Além disso, não vai estar colocando a sua saúde em risco, tá? E essas associações que as pessoas fazem, vodka, energético, e aí vai estar usando, né, o êxtase, o MD, é uma substância muito utilizada, que realmente deixa as pessoas... Ele é um estimulante, um alucinógeno ao mesmo tempo, então você fica com a tua capacidade de julgamento completamente comprometida. E é muitas achando vezes que até aquele caso do cantor pode ter acontecido isso, né? Porque ele usou MD, aquele funkeiro que caiu da sacada. Ele usou MD e foi encontrado no toxicológico dele cafeína. Com certeza ele usou energético junto. Então usou MD, que é um estimulante mais alucinógeno, com bebida alcoólica, é sempre tudo muito regado a bebida alcoólica, e energético. Então é uma mistura, é bomba para o organismo e as consequências. E as consequências são assim, ou a pessoa vai parar no pronto-socorro, ou acontece como ele fez. Né, se caiu, se jogou, deve ter sido uma alucinação, porque quando eu vi a notícia, um cara novo caindo da sacada, todo mundo achando que foi um crime, porque não é possível, né, que uma pessoa jovem tenha caído. E nesse caso não foi, provavelmente foi alucinógeno, né, essa mistura de substâncias. Sim. Ele não faria aquilo em sã consciência, ainda que fosse para fugir da mulher dele, né? Ele não faria aquilo em sã consciência, a não ser que ele fosse um exímio atleta, né, que fizesse aí os parkours, pudesse, né, tentar pular de uma varanda para a varanda de baixo, mesmo ele não faria isso em sã consciência, tanto que infelizmente morreu de uma forma muito, né, uma tragédia, né, muito drástica. Sim. E assim, isso não é muito distante. O vídeo é chocante. Não é distante da nossa realidade. Então, é isso. Quer namorar, namorar com segurança, não use nada que é para, né, esconder aí realmente se você está apaixonado ou se você ama aquela pessoa. Muitas vezes o uso dessas substâncias está mascarando algum problema físico que você tenha, tá? Ou simplesmente aquela pessoa não é a pessoa com química certa para você. Não são todas as pessoas que têm a química certa para outra, né? É difícil até mesmo que isso aconteça. Então, se você não está estimulado, paciência. Pensa sobre isso, mas não vai ficar usando um monte de coisa que é para fazer uma maquiagem, né? Não adianta. Melhor que melzinho é a pessoa certa. Resumo. É a pessoa certa. Muito melhor que melzinho. Muito lembrar. E lembrar que esse período inicial aí de cerca de 1 ano, você está apaixonado. Então, qualquer decisão que você tome é uma decisão, né, não está correspondendo à realidade. Não está correspondendo à realidade. É isso, é a minha dica. Adorei. Então, gente, dia dos namorados, nada de melzinho. Arruma a pessoa certa, porque é muito melhor que vocês ficarem tomando esse monte de porcariada. Então, valeu, Paula. Muito obrigada. Obrigada. E vamos finalizar essa live, gente. Até a próxima. Muito obrigada a todos que compareceram. Se você gostou da live, dá um printzinho e coloca aí o que você gostou da live. Se você desistiu aí do melzinho do amor, se alguém aqui desistiu, ou então manda para aquele teu amigo que tá tomando melzinho do amor. Já envia para ele assistir e ver o risco que ele tá correndo. Tá bom? É porque eu acho que deve ser mais comum em homem, mas se for mulher também, manda pra ela. Valeu, Paula, muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo, até mais.